Na Espanha, Manel e sua esposa Júlia estão voltando para casa no carro. Júlia menciona o assunto de terem filhos, pois Manel ainda não tomou uma decisão e ela precisa de uma resposta para planejar o futuro. Uma discussão começa e os dois se distraem. Então Júlia precisa mover o carro rapidamente para desviar de um veículo que se aproxima. Infelizmente, o carro deles acaba no meio da estrada e eles são subitamente atingidos por um caminhão enorme que faz o carro capotar. Um ano depois, Manel, agora viúvo, vive sozinho com seu gato. Na TV, repórteres falam sobre a ONU discutir a possibilidade de fechar as fronteiras porque há um estranho vírus circulando. As medidas de prevenção não estão funcionando e as pessoas estão ficando violentas nas fronteiras ao tentar escapar. Manel está tão deprimido que mal presta atenção e acaba desligando o som da TV. Ele não vê as imagens de segurança de um hospital mostrando um paciente lentamente se transformando em um zumbi. Depois disso, Manel sai para dar uma volta e percebe uma ambulância passando. Diversas paredes na cidade estão pichadas com frases dizendo que o fim está chegando. Manel chega ao porto para se encontrar com duas mulheres interessadas em comprar seu barco, que ele não usa desde a morte de sua esposa. Ao procurar os papéis do barco, Manel encontra a pulseira de Júlia, e sua mente é inundada com memórias agridoces. No caminho de volta para casa, Manel recebe uma ligação de sua irmã, mas ele a ignora. Ele para no supermercado para comprar mantimentos e nota que todos estão comprando muito mais comida do que o normal, quase esvaziando as prateleiras. Mais tarde em casa, ele amarra a pulseira no pescoço do gato, enquanto ouve na TV que o vírus apareceu na Espanha. À noite, Manel faz uma chamada de vídeo com sua irmã Belém, que está ocupada com notícias importantes. Como o marido dela trabalha para o governo, a família está sendo transferida para as Ilhas Canárias, e ela o convida para ir junto, mas Manel recusa. No dia seguinte, Manel percebe que todos os vizinhos estão indo embora, então decide fazer o mesmo e leva seu gato. Durante a viagem, ele ouve no rádio que uma nova variante do vírus está se espalhando pela Europa. Esta variante reduz o tempo de incubação para apenas alguns minutos e é transmitida por ferimentos e mordidas. No aeroporto, Manel envia uma mensagem para Belém dizendo que vai se juntar a ela, afinal. Quando as pessoas tentam embarcar no avião, os bilhetes são negados sem explicação e a multidão começa a se agitar, gritando com um funcionário que não sabe o que está acontecendo. De repente, a tela grande mostra que todos os voos foram cancelados e todos recebem uma mensagem no celular anunciando um alerta de segurança civil. A multidão entra em pânico e algumas pessoas tentam entrar no avião de qualquer maneira. Manel recebe uma ligação de Belém, que diz para ele se esconder em casa e não sair até que haja mais notícias. Nesse momento, um homem rouba uma arma dos guardas e ameaça abrir fogo, então a multidão corre para sair do aeroporto. Como todos estão tentando voltar para casa, Manel fica preso no trânsito, e o rádio informa que todas as estradas e pontes estão na mesma situação. Enquanto helicópteros militares sobrevoam, as pessoas começam a sair dos carros e discutir com outros motoristas. As notícias informam que o pessoal militar foi evacuado e que as pessoas estão se revoltando a ponto de muitos soldados ficarem feridos. Eventualmente, muitos motoristas cansam de esperar, abandonam os carros e saem a pé. Manel pega seu gato e decide fazer o mesmo. Ele chega ao seu bairro à noite e descobre que um grupo de soldados cercou um prédio para instalar um túnel especial em uma casa. Há ruídos estranhos vindo de lá, e Manel fica chocado ao ver dois soldados trazendo um zumbi para fora da casa pelo túnel, enquanto a esposa chora pelo marido doente do lado de fora. O zumbi é levado em um veículo militar, e Manel percebe que conhecia o homem. Depois disso, Manel vai para casa e adormece. Naquela noite, ele sonha com o acidente e a morte de Júlia. Na manhã seguinte, Belém liga para Manel e diz que estão organizando zonas seguras para redistribuir a população. No entanto, há discussões no exército porque quanto mais pessoas eles levam, maiores são as chances de levar o vírus para a zona segura, e outros países já tiveram problemas ao tentar isso. Ela aconselha Manel a ficar em casa, aconteça o que acontecer. Logo, todas as grandes cidades declaram quarentena e não permitem que ninguém busque refúgio, causando ainda mais tumultos nas ruas. O vírus não está mais contido
e as pessoas começam a ver zumbis comendo pessoas na vizinhança, o que elas registram para as redes sociais. Outros fazem vídeos compartilhando ideias sobre como fazer armaduras e se defender. Naquela tarde, o governo anuncia estado de emergência e novas restrições entram em vigor. Toda a atividade comercial deve cessar após as 14 horas e a população pode ser militarizada. Na próxima vez que Manel vai ao supermercado, quase não há comida sobrando e as pessoas estão roubando umas das outras. Manel pega o que pode e, ao sair, vê jatos de combate passando. Em seguida, ele para no posto de gasolina para pegar mais suprimentos. Nesse momento, um policial ferido aparece e, depois de esbarrar em Manel, se tranca na loja do posto, fechando as portas com suas algemas. Logo, mais pessoas aparecem na área, correndo e gritando por ajuda. De repente, um zumbi pula em outro policial e começa a comer seu rosto. Manel pega um esfregão e se prepara para se defender, mas quando o Né-Zumbi está prestes a alcançá-lo, o policial caído atira nele, fazendo o sangue do zumbi cair no rosto de Manel. Dentro da loja, o primeiro policial bate no vidro enquanto começa a se transformar. Manel, preocupado, quer verificar o policial caído, que atira no chão para mantê-lo afastado. Depois que Manel sai com suas coisas, o policial se deleta. Mais tarde, naquele dia, o presidente finalmente aparece na TV e anuncia um lockdown prolongado. Pessoas que não cooperarem com o exército e os planos enfrentarão consequências criminais. Seguindo tutoriais da internet, Manel usa suas ferramentas para reforçar as paredes externas da casa e instala uma câmera de segurança. À noite, o exército chega ao bairro de Manel para evacuá-lo, mas Belen lhe envia uma mensagem dizendo para ele ficar em casa e que ela virá resgatá-lo em breve. Manel desliga as luzes e se esconde com o gato enquanto ouve os soldados batendo em sua porta. Felizmente, eles não a derrubam e não o veem na janela, então vão embora. 2 semanas depois, Manel está começando a ficar sem comida e não consegue mais ligar para sua irmã porque o serviço caiu. Após muita hesitação, ele pega várias ferramentas para a autodefesa, cobre o corpo com camadas de roupa e finalmente sai de casa. Ele invade várias casas em busca de comida, mas infelizmente não encontra nada. Após algumas horas de busca, ele entra em uma casa onde encontra uma senhora chamada Gabriela, que não pôde se juntar à evacuação porque está em uma cadeira de rodas. Ela também não tem comida, mas conta para ele quais casas podem ter algo, já que viu os vizinhos que compraram muita coisa antes do confinamento. Manel visita cada casa da lista dela e finalmente começa a encontrar comida e outros suprimentos úteis, incluindo uma bicicleta. Graças à bicicleta, Manel ousa viajar mais longe e consegue uma boa quantidade de comida que compartilha com Gabriela. Ele também lhe dá um walkie-talkie para que possam se comunicar enquanto ele está fora. Agora resta apenas uma casa para visitar, a mesma onde os soldados encontraram o zumbi. Manel não encontra comida, mas há um aquário com peixes mortos dentro. De repente, ele sente alguém atrás dele e rapidamente abre fogo, pensando que é um zumbi. Na verdade, é um humano que foge imediatamente, pensando que Manel é agressivo. Antes de sair, ele verifica um último armário e finalmente encontra mais comida. Dias se passam e Manel e Gabriela costumam se encontrar para jantar juntos. Uma noite, Manel fica bêbado e manda uma mensagem para Gabriela dizendo que se arrepende de não ter passado mais tempo com sua família. Então ele sonha com um acidente de novo, lembrando-se de como foram levados para o hospital de helicóptero. Ele acorda assustado com Gabriela no walkie-talkie dizendo para ele ligar o rádio. Manel o faz e ouve uma voz dizendo que estão enviando sobreviventes para as Canárias, então compartilham as coordenadas para que as pessoas encontrem esse grupo de resgate. Gabriela não confia neles, mas Manel aponta que estão ficando sem comida. O grupo parece estar na foz do Arauza e Manel diz que poderiam chegar lá usando seu barco, mas Gabriela afirma que não pode ir porque seria um fardo. Manel se recusa a ouvir e promete cuidar dela. Na manhã seguinte, Manel fica preocupado quando Gabriela não responde às suas chamadas. Ele corre para verificar e descobre que ela tirou a própria vida. Ela deixou uma nota, agradecendo pelos últimos dias e pedindo para ele salvar a si mesmo. No caminho de volta, Manel é atacado de repente por um zumbi que consegue desarmá-lo. Após alguma luta, Manel chuta o zumbi para longe e sobe em cima de um carro,
apenas para o zumbi agarrar sua perna para puxá-lo para baixo. A luta continua enquanto o zumbi morde o braço de Manel. Felizmente, a mordida não perfura a pele graças à sua proteção, embora a criatura cuspa sangue em seu rosto. Manel estica a mão para abrir o carro e começa a bater no zumbi com ele, prendendo a cabeça dela no vidro quebrado. Então ele corre para pegar sua arma e atira para matar o zumbi enquanto ela se liberta. Depois, ele pega a identidade dela da carteira e a coloca no peito dela para o caso de as autoridades a encontrarem. Mais tarde, em casa, ele ferve água para limpar sua arma e manda outra mensagem para Belém, dizendo que não pode mais esperar por ela, mas ainda não há sinal. Então Manel parte com seu gato na bicicleta, dirigindo em alta velocidade pelas estradas vazias. Eventualmente, ele encontra uma barreira, então não tem escolha a não ser atravessar a floresta. Lá, ele é perseguido por zumbis, que não são rápidos o suficiente para pegá-lo. Às vezes, eles tentam pular, então Manel precisa prestar atenção para desviar. Quando ele se depara com um acampamento abandonado, teme o que pode encontrar lá, mas não tem outra saída. Ele começa a atravessá-lo, e uma grande horda de zumbis campistas aparece. Então Manel começa a ir mais rápido para desviar de todos e evitar colidir com qualquer equipamento. Ele consegue atravessar a área sem ser mordido e chega a outra estrada, apenas para encontrar uma pilha de corpos bloqueando o caminho. Manel está indo rápido demais para parar a tempo e acaba caindo da bicicleta. Felizmente, o gato está seguro na sua caixa. Ao ouvir os zumbis se aproximando, Manel sobe na bicicleta novamente, mas ela não funciona. Então ele não tem escolha a não ser correr. Ele atravessa a floresta o mais rápido possível, com os zumbis quase respirando em seu cangote. Eventualmente, ele chega ao porto e, quando atravessa a ponte, fecha o portão atrás dele. Os zumbis logo começam a bater no vidro até que o quebram e atravessam também. Mas a essa altura, Manel já cruzou um portão mais forte e finalmente consegue escapar. No começo, Manel acha que a esperança acabou porque descobre que todos os barcos desapareceram do porto. No entanto, depois de olhar ao redor, ele encontra um barco abandonado longe na água. Manel nada até ele e testa o motor, mas o barco não liga. Nesse momento, ele ouve um barulho e abre uma porta para encontrar um bebê zumbi preso em uma cadeira. Depois, Manel e seu gato saem em uma pequena balsa. Ele tenta alcançar o lugar mencionado na mensagem de rádio, mas está destruído. Não importa o quão longe ele se afaste da costa, ainda não há sinal, mas ele continua gravando mensagens para sua irmã. Naquela noite, a balsa para no meio da viagem. Quando Manel verifica o motor, descobre que um corpo ficou preso nele. Naquele momento, ele vê uma luz brilhante se aproximando e Manel acena com os braços enquanto grita por ajuda. Trata-se de um barco com homens ucranianos que concordam em deixá-lo se juntar a eles. Manel e o gato são levados para um grande navio e recebem comida. O único homem que fala espanhol é Victor, que explica que as Canárias foram colocadas em quarentena e que a polícia não permitiu que os sobreviventes evacuados desembarcassem, por isso há tantos zumbis em terra. Manel é levado a um quarto após prometer que ajudará a procurar suprimentos pela manhã. No meio da noite, Manel ouve algumas vozes e olha pela janela para encontrar alguns sobreviventes em um barco pedindo ajuda. Na manhã seguinte, Manel pergunta sobre os novos sobreviventes, mas Victor jura que ninguém veio na noite passada. Em seguida, Manel é chamado ao escritório do capitão para ajudar a encontrar prédios importantes no mapa, como hospitais e fábricas. Depois, ele descobre que o barco que viu na noite anterior está no navio e a tripulação possui os pertences dos sobreviventes. Ele pergunta a Victor sobre isso, mas ele se recusa a responder. Como Victor é piloto, Manel diz que sabe onde encontrar um helicóptero, mas Victor diz para ele abaixar a cabeça e parar de fazer perguntas. À noite, Manel olha ao redor e percebe que o navio está carregando todos os barcos que a tripulação pegou de sobreviventes aleatórios. Ele reúne suas coisas e esconde seu gato na bolsa para se esgueirar pelo navio. Em uma sala no andar de baixo, ele encontra 2 sobreviventes amarrados. Manel rapidamente liberta o primeiro homem, mas assim que ele se levanta, um guarda atira nele. Naquele momento, Victor também chega e tenta desarmar o guarda, então eles lutam pela arma e a disparam acidentalmente, danificando as coisas ao redor. Em seguida, os homens começam a se socar e Victor consegue pegar uma corda para enforcar o guarda até a morte. Agora Victor quer fugir também,
e concordam em encontrar o helicóptero. Manel, Victor e o outro sobrevivente se esgueiram cuidadosamente até chegar a um barco. Quando estão prestes a partir, 2 guardas abrem fogo, matando o sobrevivente. Quando o barco decola, Victor atira de volta neles, apenas para ser ferido no ombro. Manel faz o barco ir rápido o suficiente para escapar antes que eles sejam mortos. Momentos depois, eles chegam à costa, e Manel ajuda Victor a caminhar. Eles encontram vários carros e zumbis presos dentro de um veículo, que Manel rapidamente mata. Depois, homem e gato saem em um carro para encontrar o hospital onde Júlia morreu, porque Manel se lembra do helicóptero. Durante a viagem, Victor explica que o capitão do navio era um monstro que estava construindo um refúgio em uma ilha. Ele só permitia que aqueles que o serviam morassem lá, então todas as mulheres e crianças eram levadas para seu prazer. Quando finalmente chegam ao hospital, Manel fica devastado ao notar que o helicóptero não está no telhado. De repente, um zumbi pula em cima do carro. Então, Manel começa a dirigir como um louco para jogá-lo fora. Em seguida, ele usa a arma de Victor para matá-lo, e o barulho atrai ainda mais zumbis que Manel rapidamente atira também. Depois, o homem e o gato entram no hospital, e Manel procura uma ferramenta que possa usar para remover a bala do ombro de Victor. Naquele momento, ele ouve algumas vozes vindo do primeiro andar, então Manel sobe as escadas. Ele vê um zumbi passando e se esconde antes que possa ser visto. Então, ele ouve vozes vindas do duto. Então, ele fala com elas até que outro zumbi aparece atrás dele. Manel rapidamente o empurra e atira, apenas para mais zumbis entrarem pela porta. Ele imediatamente corre de volta para a sala inicial e garante que tranca as portas atrás dele para impedir os zumbis. Para surpresa de Manel, Victor e o gato não estão onde ele os deixou. Quando ele se vira, um alçapão se abre e Lucia diz para ele se juntar a ela. A dupla fecha o alçapão e escapa bem a tempo, antes que os zumbis arrombem as outras portas. Manel é levado para uma enfermaria onde a enfermeira Lúcia e a irmã Cecília têm Victor, o gato e 3 crianças. As mulheres cuidam do ferimento de Victor e o estabilizam. Quando Manel menciona o helicóptero, Lucia revela que ele está estacionado atrás do hospital, na área de quarentena, que está cheia de zumbis. Naquela noite, o grupo compartilha a pouca comida que tem com Manel, que continua pensando na esposa. Ele vai para o quarto onde ela morreu e relembra seus últimos momentos juntos. Ele também pega a pulseira do gato e a amarra à cama de Júlia. Na manhã seguinte, Manel vai para o telhado para observar os zumbis e, de repente, seu telefone recebe sinal. Então ele recebe todas as mensagens que Belém enviou nas últimas semanas. Enquanto Manel grava uma resposta, ele ouve tiros e vê que a tripulação do navio está matando zumbis para entrar no hospital. Manel corre para avisar o grupo sobre o perigo que se aproxima. Então, eles decidem tentar usar o porão do hospital para alcançar o helicóptero. O porão está cheio de corpos e fumaça, então todos precisam cobrir a boca e o nariz enquanto se movem. Infelizmente, a porta está presa e eles precisam acertá-la com um machado para abri-la. Um zumbi sai e ataca Cecília para mordê-la. Manel o puxa e queima seu rosto em um tubo quente antes de Lucia matá-lo com um machado. Agora, Cecília está infectada, então ela diz para irem sem ela e vai embora. O grupo chega-se a um corredor e encontra alguns zumbis atrás de alguns móveis. Lucia consegue abrir a porta sem fazer barulho, mas uma criança fala ao ver que sua mãe é um dos zumbis. Felizmente, eles não são ouvidos e continuam andando até a porta, apenas para um zumbi de repente empurrar algumas prateleiras. O barulho alerta as outras criaturas, então Manel se esconde com a criança dentro de um armário, enquanto os outros se escondem atrás da porta. Os zumbis começam a bater no armário e por um segundo parece que acabou para Manel, mas a tripulação do navio chega e mata todos os zumbis em minutos. Após uma breve discussão, eles vão embora sem ver ninguém. Agora, o grupo finalmente consegue chegar à última porta e vê todos os zumbis do lado de fora. Lembrando do tutorial da internet, Manel amarra várias gaiolas e as usam como escudo para atravessar o pátio. No início, tudo vai bem, mas quando fica preso, o barulho atrai os zumbis. Lucia usa seu machado e Manel um extintor de incêndio para mantê-los afastados enquanto Victor continua empurrando as gaiolas. Eles se movem muito lentamente, mas com muito esforço conseguem chegar ao portão.
Lucia quebra a corrente com seu machado e fica com Manel para segurar os zumbis enquanto Victor corre com as crianças para o helicóptero. Após muito esforço, Lucia e Manel conseguem fechar o portão e travá-lo com um lenço, então correm para se juntar aos outros. Victor tenta ligar o helicóptero, mas ele não funciona, e os zumbis estão começando a escalar a cerca, então Manel sai para enfrentá-los. Nesse momento, Victor encontra um cabo desconectado e o reconecta para finalmente fazer o helicóptero funcionar. O som do motor chama a atenção da tripulação, que aparece no pátio e começa a matar zumbis. Eles cortam o lenço para abrir o portão e ameaçam atirar no grupo se eles não cooperarem. Victor cuidadosamente acena para Manel, que quebra outra corrente para abrir um segundo portão. Uma nova horda de zumbis invade o pátio e rapidamente cerca a tripulação para mordê-los. Alguns zumbis também se aproximam do helicóptero, então Victor o faz flutuar para afastá-los. Manel abre caminho pela horda, matando zumbis com o machado. O helicóptero está prestes a partir, mas quando todos os zumbis são eliminados, Lúcia joga uma escada e Manel imediatamente a sobe para se reunir com seus novos amigos e seu gato. Algumas horas depois, o helicóptero está se aproximando das Canárias. Nesse momento, Manel recebe uma ligação de Belém dizendo para ele não ir. 2 caças passam voando, confirmando que as ilhas também estão infectadas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.